Amém, né? Graça e paz de novo a todos, boa noite. Antes, curva a tua cabeça, antes de você propriamente abrir a sua escritura, vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos a Ti a iluminação do Teu Espírito, para que possamos entender Tua Palavra. E não somente entendê-la, mas aplicar a nossa vida. Guia-nos, Senhor, pois queremos Te adorar de fato. Como diz esse último louvor, o Senhor retornará, o Senhor virá nos buscar. Por isso, queremos Te adorar, Senhor, cultuar a Ti verdadeiramente, entregar a Ti todo o nosso ser. Fala conosco, Senhor, abre nossa mente, abre nosso coração, e que Tua Palavra produza em nós fruto de uma verdadeira adoração a Ti. É nosso pedido a Ti, Senhor, em nome e por amor do Teu santo, bendito e amado Filho Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 21. Mateus capítulo 5, versículo 21. Eu quero ler com os irmãos aí até o versículo 26, para ficar melhor a nossa compreensão, né? Diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem chamar de tolo será réu no fogo do inferno. Portanto, quando apresentares a tua oferta no altar, e se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem, apresenta a oferta. Entra logo em acordo com o teu adversário, enquanto está com ele, a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e seja lançado na prisão. Em verdade te digo que de que maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. A grande pergunta que a gente faz é o seguinte: o que tem a ver não matar, aí do versículo 21, com, por exemplo, se irá contra o irmão, versículo 22, chamar ele de insensato e chamá-lo de tolo? O que tem a ver também, por exemplo, o fato de alguém trazer a oferta diante do altar com o não matar, né? Porque esse é o contexto da passagem, esse é o ponto focal aqui da passagem. Do mesmo jeito, versículo 25, o que tem a ver tribunal aqui com esse, por exemplo, não matar? O que tudo isso tem a ver, né? Qual a ligação de tudo aqui, por exemplo, dos versículos de 22 a 26 com o versículo 21, de não matar? Então, acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa responder, né? Para isso, eu dividi aqui a nossa reflexão em 3 partes, né? Sendo que a gente primeiro vai fazer vamos dizer assim, uma apresentação ou uma introdução sobre o objetivo da lei, né? O objetivo propriamente dito aqui do Sermão do Monte. A primeira parte da mensagem, a gente vai ver a explicação de Jesus sobre o mandamento.
o que Jesus pensa sobre se não matar, né? Então está aí dos versículos de 21 a 22, é a explicação de Jesus do mandamento propriamente dito. A segunda parte da nossa reflexão essa noite está aí dos versículos de 23 a 26, são os exemplos de Jesus, da explicação que ele dá dos versículos de 21 a 22. E aí, por fim, a gente tem as aplicações, né? O que a gente tira de lição do que Jesus fala, né? Então, vamos lá. Qual é o objetivo da lei, né? No caso aqui, do Decálogo, né? O Antigo Testamento, né? Tem um livro, na realidade é um comentário, né? Do Kevin DeYoung, né, da edição Vida Nova, comentário dos 10 Mandamentos, e logo no início do livro, ele diz uma coisa bem interessante, né? Ele diz o seguinte: estudar os 10 Mandamentos revela exatamente o que está no cerne da rebelião humana, que é, não gostamos que Deus nos diga algo, ou não gostamos que Deus diga o que podemos e não podemos fazer. Então começa daqui. É como se o ser humano ele fosse uma espécie de Deus. Ele não gosta que Deus diga para ele o que fazer. Ele não gosta que Deus diga para ele como fazer. Ele quer tomar as rédeas da situação. Foi exatamente isso que a gente vê logo no relato de Gênesis. Gênesis 3. É o homem dizendo para Deus que ele quer fazer o que ele quer. Então, quando a gente estuda, principalmente a lei, a gente vê isso, que é como se o ser humano ele fosse, de certa forma, querer ser Deus. Ele quer cometer o pior de todos os pecados, que é matar Deus. Ele quer que Deus desapareça porque ele quer ser Deus, no lugar de Deus. É exatamente o que a gente vê no relato da queda de Gênesis capítulo 3. O que está acontecendo no Antigo Testamento? Por que Deus coloca todas aquelas leis, mais precisamente aí a partir do capítulo 20 de Êxodo? Por que ele faz isso, né? A gente precisa lembrar que o povo passou aí mais de 4 séculos, né? 430, se não me foge a memória, no cativeiro egípcio. Lá eles beberam da idolatria, lá eles beberam de toda a perversidade que ocorria nos cultos pagãos, todo tipo de idolatria, todo tipo de deuses, tudo isso eles viram, eles beberam de tudo isso, de toda essa afronta contra Deus. No entanto, Deus tira esse povo do Egito. E depois de tirá-los do Egito, perceba que são 4 gerações, são mais de 400 anos. Então Deus tira esse povo do Egito para levá-los para uma terra que mana leite e mel, ou seja, a terra de Deus. No entanto, esse povo precisa ser reeducado, esse povo precisa de leis novas, porque eles vão para uma terra nova. Eles não podem ir para a terra de Deus segundo os princípios que eles têm no Egito. Eles não podem trazer toda a idolatria do Egito para dentro da terra, tendo em vista que o Deus da terra é outro. Portanto, esse Deus dessa nova terra que mana leite e mel tem leis que precisam ser obedecidas. As leis, então, portanto, o decálogo, os 10 mandamentos, servem, então, para guiar esse povo para essa nova vida, para esse novo mundo. Libertos agora do cativeiro, libertos agora da opressão. A grande pergunta é por que esse povo precisa agora obedecer a Deus? Tendo em vista que Deus os libertou, Deus tirou eles do cativeiro. Esse mesmo autor,
o Kevin DeYoung, ele dá pelo menos 5 motivos do porquê tanto os israelitas, libertos agora desse cativeiro egípcio, também servido para nós, por que devemos obedecer aos mandamentos, no caso, a lei de Deus, né? Primeiro, ele vai dizer que a lei mostra quem somos. Somos um povo santo. O povo de Israel agora não é mais um povo idólatra. Ele, em tese, é para ser um povo santo. Um povo que é separado por Deus, para viver segundo as ordens de Deus. É um povo santo, separado. Em segundo lugar, as leis elas mostram também que Deus é soberano, porque o próprio Deus tirou eles do Egito, com poder, com grandeza, né, com mão poderosa. Em terceiro lugar, as leis mostram quem Deus é para nós, ou seja, Ele é o nosso Salvador, é o Redentor do povo, foi Ele que tirou esse povo do Egito. Em quarto, a lei mostra onde o povo está, ou seja, onde nós estamos, no mundo de Deus. Portanto, devemos obedecer às leis desse Deus que os libertou. Em quinto lugar, a lei mostra também quem os fez, quem é dono deles, que é o próprio Deus. Em resumo, o objetivo da lei, então, é viver para Deus, como Deus quer que vivamos. Não segundo aquilo que nós queremos, mas segundo aquilo que Deus quer, segundo aquilo que Deus estabeleceu para que a gente viva para Ele. Então, esse seria o objetivo, portanto, de forma bem resumida, da lei. É esse mesmo ideal aqui, de viver para Deus, de temer a Deus, de conhecê-lo, que se aplica ao Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, a semelhança aqui do Decálogo, tem como princípio temer a Deus. E por quê? O cristão ele foi libertado do cativeiro do pecado. Ele viveu escravo por toda a sua vida. Não foi 400 anos ou 430, mas foi por toda a sua vida, morto nos seus delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele é escravo a vida toda do pecado. Uma vez então redimido, uma vez posto agora no reino do Filho, no reino do Filho de Deus, esse reino agora tem como base o rei que é Jesus. Ele tem leis e que devem ser seguidas. Somos, portanto, súditos desse rei. E como súditos, precisamos obedecê-lo. O Sermão do Monte é, digamos assim, um resumo, assim como os 10 mandamentos, desse reino. Não vivemos para nós mesmos. Esse aqui é o ponto central. O ponto central, então, temer a Deus, adorá-lo, viver no seu reino de acordo com suas leis. É isso que a gente aprende tanto no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos, quanto a gente aprende aqui, por exemplo, no Sermão do Monte. É exatamente isso que a gente vai ver quando a gente passar aqui para o texto. O que está acontecendo aqui? Perceba que... Opa, grudou. Aí no versículo 20, no versículo 21, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos. E aí, no versículo 22, ele diz: porém vos digo. Jesus está lidando aqui com interpretação, muito provavelmente da tradição judaica da época.
que pegava o mandamento. Você tem aqui o 6º mandamento de não matarás, né, que está descrito aí em Êxodo capítulo 20, mesma citação em Deuteronômio capítulo 5, versículo 17, e faziam interpretação da lei. O único problema, que é exatamente o que Jesus está confrontando aqui, não é a leitura do mandamento, porque eles estão ensinando o povo, olha, matar é errado, matar é pecado, e de fato é. O problema é, eles esqueceram do objetivo do mandamento, que não é simplesmente um objetivo externo, tem algo mais profundo aí, que eles não estão ensinando ao povo. O real sentido do mandamento eles estão deixando de lado, muito provavelmente por interferências políticas da época. Então perceba, o problema não é a lei, o problema é a interpretação deles, a leitura que eles estão fazendo da lei e ensinando ao povo. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, você tem essa mesma citação aqui de Jesus. E aí, como é que a gente lê? Não matarás. Não é esse que está lá? Não é esse que, por exemplo, tem alguma sua tradução aí? Está não matarás. Só que essa não é uma tradução boa. A tradução correta desse texto é não assassinarás. Uma Bíblia que eu indico, eu não sei se tem ela no aplicativo, né? Mas uma Bíblia que eu indico é a BTX, né? Que é a Bíblia textual, que ela traduz esse mesmo versículo aí dizendo, não assassinarás. Então esse é o ponto aqui. Por que isso é importante? O fato de você não assassinar, ou de você assassinar alguém, traz a ideia de um contexto pessoal. É como se você matasse alguém, por exemplo, porque você achou ele feio, ou porque ele te chamou de feio, ou porque ele disse que teu cabelo está caindo, ou porque ele disse que tu é careca. Não é basicamente o que a gente vê hoje, não, eu estou só brincando aqui, mas é uma verdade. Então, esse não assassinarás aqui tem mais um cunho mais pessoal, de vingança. Então, é como se o mandamento estivesse dizendo o seguinte, olha, não mate ninguém por qualquer coisa, não assassine ninguém. Esse é o ponto. É isso que eles não ensinavam ao povo. É o que está, vamos dizer assim, mais profundo nesse mandamento. É a intenção do coração. É isso que Jesus vai ensinar aqui. Esse é o ponto central de Jesus em todo o Sermão do Monte. Jesus está trazendo a reflexão aqui para o intento do coração, para as afeições daqueles que se dizem, por exemplo, temer a Deus. Acho que um exemplo bem claro a gente vê, por exemplo, aí, a partir do versículo 27, quando ele vai lidar aí com a questão do adultério, né? Ele diz, olha, vocês ouviram o que foram dito, se alguém adulterar, né, é pecado isso. Até aí tudo bem, tá, realmente é pecado. Sabe o que Jesus diz? Mas eu digo que se você olhar para uma mulher e pensar no coração, desejá-la no coração, você já pecou. Então preste atenção que é o mesmo ideal aqui, a intenção do coração. Então todo o Sermão da Montanha vai trazer essa ideia aqui de intenção, do que está no coração. Quer ver outro texto? No capítulo 6, que foi o texto que eu iniciei o culto, falando sobre os tesouros, né, do céu, perceba que Jesus diz, olha, não ajuntem tesouros na terra, mas no céu, porque onde vai estar teu tesouro, ali está teu coração. Perceba que a ideia é a intenção, a ideia é a afeição mesmo. Era isso que não era ensinado pelos rabinos. É isso que Jesus está criticando aqui. É isso que Jesus está levando o debate para eles. Jesus não veio abolir a lei, Jesus não veio destruir a lei. Pelo contrário, ele veio cumpri-la. Coisa que esses homens não estavam fazendo. Então, a partir disso, agora sim a gente começa a compreender, por exemplo, né, quando Jesus diz
Aí no versículo 23, sobre o ódio ao irmão, sobre chamar um irmão de tolo, né, ou amaldiçoar o irmão, a gente começa a entender a relação da ira com o não matar. Porque a origem do não matar é a ira. Você mata alguém porque você está com raiva, ou porque você está, sei lá, você não gostou dele. Isso mostra a intenção do seu coração. Então é disso que Jesus vai confrontar. E aqui eu quero já entrar, devido ao tempo, já na nossa primeira parte, que é a explicação de Jesus do sexto mandamento, né? Está aí versículos de 1 a 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será passivo de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu no fogo do inferno. Mais uma vez, Jesus não é contra o mandamento. O que o povo está fazendo aqui? A aplicação do mandamento tanto é de Êxodo 20, quanto de Deuteronômio, mas também tem uma relação, muito provavelmente aqui, com Gênesis 9, versículo 6, quando Deus diz, né, para Noé, que quem matar alguém na terra, Deus vai, versículo 5 e 6, Deus vai requerer o sangue dessa pessoa. E lá no versículo 6 ele explica, né, de Gênesis 9, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, portanto vocês não devem matar. Agora, se vocês matar, vocês vão morrer. A ideia, meus irmãos, do mandamento aqui é vida. A ideia do mandamento aqui é vida, é a preservação da vida. Foi por isso que Deus disse, tanto aqui no Decálogo, quanto em Gênesis, Deus quer preservar a vida. E qual é a ideia por detrás disso? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, portanto, não deve matar. A pena capital, que era a pena de morte em Israel, tinha como princípio fundamental a vida. Por que não se matava por qualquer coisa? Porque tinha uma lei ali. Eles temiam a lei. Havia mortes na terra, havia julgamentos e havia essa pena de morte. Mas não era por qualquer coisa. O mandamento, ele traz vida, ele preserva a própria existência humana. Ele preserva isso. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mais uma vez, não há nada de errado com o mandamento. O que estava errado aqui? A interpretação que eles estavam dando. A intenção de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Vida. Essa é a intenção do mandamento. Vida. Preservação da nossa própria existência. É por isso que Deus tem suas leis. É por isso que nós temos leis, para que a gente possa obedecer e para viver uma vida, abre aspas, melhor na sociedade. Temos leis. E o princípio da lei é vida, preservação da vida. Seja do homem, o princípio que é do homem, seja dos animais, seja da natureza, em geral, temos leis para isso. Em segundo lugar, versículo 22, ele vai dizer o seguinte: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será passivo de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem chamar de tolo será réu no fogo do inferno. Mais uma vez, qual o intuito do mandamento? Primeiro, vida. Segundo, ele coordena o nosso coração. E é exatamente isso que vai acontecer aqui.
Perceba, ira, raiva, ódio, tudo isso é o quê? Afeição do coração, num coração raivoso, cheio de ódio, ao ponto de até mesmo matar alguém. Então preste atenção que a lei, ela corrige o nosso coração, ela coloca o nosso coração no padrão que Deus quer. Por que não matar? Por que eu não devo mirar contra o meu irmão? Porque nós temos uma lei, e não é a lei dos homens, é a lei de Deus que proíbe. É a lei de Deus que proíbe. Perceba que a intenção do coração. O que eles estavam deixando de ensinar era o seguinte: eles ensinavam o ato externo, né? Ou seja, se alguém matar, ele vai para julgamento, dependendo do que ele fez, ele vai pagar com a vida, porque havia essa pena capital. Mas eles não estavam ensinando isso aqui que Jesus está trazendo para a reflexão. O que levou o assassinato? O que levou aquela pessoa a matar aquele outro? O que foi que levou? Isso eles não estavam ensinando. Não haverá julgamento somente para aqueles, e é isso que Jesus quer mostrar para eles, não haverá julgamento somente para aqueles que matam, mas sim para aqueles que têm já a intenção de matar, mesmo não consumando o seu ato, a sua intenção. É por isso, meus irmãos, que o mandamento, ele coordena o nosso coração. Ele coloca em ordem todas as nossas afeições, amores, desejos, tudo isso está ordenado. Tem que estar ordenado, segundo a palavra de Deus. E eu acho que aqui a gente já começa a entender o que a gente vê hoje, aplicando para nós hoje. Por que se mata por bobagem? Por que se mata por nada? Porque esse princípio aqui não é ensinado. É a intenção do coração. Jesus aqui ele vai pontuar 3 coisas, né? Ainda nesse contexto. O julgamento, que aí você tem aí, era um procedimento legal, uma espécie de uma corte que era constituída na cidade aí, pelo menos aí 23 pessoas, para lidar exatamente com esses assuntos referidos aí aos crimes. Outra coisa aí também que Jesus pontua é o fogo do inferno, né? Ou Guiena, né? O Guiena, ou Vale de Rinom. É só a gente lembrar de Josias, né? Josias, ele, quando assume o reino em Judá, ele retira as práticas pagãs. E uma delas era nesse vale, coisa terrível, né? Pegava as crianças e cultuava a Moloque, queimava as crianças. Fora a prática de prostituição cultural, né? E toda aquela bizarrice que Judá fazia, né? Então, Josias tira isso e aquilo vira uma espécie de um monturo, né? Onde carcaças de animais eram queimados, às vezes até cadáveres mesmo de pessoas eram postos ali. Era um local horrível, podre. E Jesus está pontuando exatamente isso. Se você se irar contra seu irmão, o que vai acontecer? Você vai a julgamento. Você deve ir a julgamento. Você não está condenando alguém porque matou? Você também deve condenar alguém porque ele está com ódio do irmão. Você não está condenando alguém a esse inferno, né, a esse juízo? Você também tem que condenar aquele, por exemplo, que disse que o irmão é tolo. Se aplica a ele também, a intenção do coração dele.
é o juízo de Deus contra a intenção do nosso coração perverso. Esse é o ponto aqui de Jesus. Repito, isso não era ensinado pela liderança. É isso que Jesus tenta, ou melhor, está tentando mostrar para eles o que eles devem ser ensinados. E aí uma coisa, eu diria que até tola, né, da parte deles, da liderança do povo, e até mesmo de nós, né? A gente acha que a gente pode esconder alguma coisa de Deus. A gente acha que a gente pode esconder alguma coisa que a gente pense ou deseje de Deus. A gente não pode fazer isso. E por quê, né? Por exemplo, Salmo 139, né, versículos de 1 a 5, é dito que Deus conhece tudo, nosso deitar, nosso levantar, até mesmo uma palavra, antes que venha à boca, antes que chegue em nossa mente, Deus já sabe. Então, como é que a gente pode esconder alguma coisa dele? As nossas inquietações, o que a gente faz, o que a gente planeja, Deus já sabe de tudo aquilo. A gente não pode, de forma alguma, ocultar nada de Deus. Eu posso ocultar de você, você pode ocultar de mim, mas de Deus não. Provérbios capítulo 4, versículo 23, é dito que a gente deve guardar o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Deus não quer somente os nossos atos externos, mas sim o nosso coração. Não adianta a gente viver uma vida religiosa, a gente viver apenas uma vida de rituais, sendo que nosso coração está longe dele. É o que Jesus vai dizer, né? A citação também de Isaías, quando ele diz que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ele nos quer por completo, é todo o nosso ser e alma. Atos internos e atos externos precisam caminhar juntos. É isso que Jesus está ensinando para eles. E aqui eu entro na nossa segunda parte. Jesus agora vai fundamentar o que ele acabou de dizer. Que o que ele quer que o povo entenda, que o mandamento se refere não meramente à prática externa do ato de matar, mas também o que moveu isso. Para tanto, Jesus ele vai usar pelo menos aí 2 exemplos, né? O exemplo do altar e o exemplo aí de um tribunal, né? De um julgamento. Versículo 23, você tem aí o primeiro exemplo, que é o exemplo do altar. Portanto, quando apresentares a tua oferta no altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai primeiro se reconciliar com teu irmão e vem e assim apresenta a tua oferta. Perceba que a ideia é que talvez aqui seja de um irmão irado contra outro. Não sei, talvez. Alguma ofensa. Antes dele ofertar, antes dele apresentar essa oferta diante do altar, que eles conheciam bem, ele deve primeiro se reconciliar com seu irmão. E por que isso? O que está por detrás da oferta? Qual é o objetivo da oferta? Primeiro, a graça de Deus. Quando ofertamos, ou quando o ofertante vai lá diante do altar, tem como base o que ele está fazendo ali, a graça de Deus. Talvez uma bênção que ele recebeu, talvez um pedido de oração, não sei. Mas o que ele está fazendo ali, a base de tudo é a graça de Deus. Segundo, o amor a Deus. 1 de João, né, capítulo 3, versículos de 15 a 5, é dito que você não pode amar a Deus e odiar seu irmão.
Se você odeia seu irmão, você não é filho de Deus, né? O texto de 1 de João capítulo 3 diz que você é filho do diabo. Você não pode amar a Deus e odiar seu irmão. Então o princípio é a graça de Deus, o amor de Deus. Em terceiro, o seu perdão. Mateus capítulo 18, versículos de 23 a 35, Jesus conta uma parábola a Pedro, porque Pedro diz assim: olha, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E aí Jesus disse: não, eu digo até 70 vezes 7. E aí ele conta a parábola, né? Do homem que deve, um exemplo, né? Um homem deve 10 reais ao outro, e aí, aliás, um homem deve milhões e milhões a alguém, ele não tem trabalho, e ele não pode pagar essa dívida, ele vai levar a vida toda, morrer, ressuscitar, morrer de novo, ressuscitar, e reencarnar, né? Enfim, mas não vai conseguir pagar a dívida, e o rei vai perdoar esse homem. E agora o conservo desse cidadão, o rapaz deve 10 reais a ele, e ele não quer perdoar, ele leva esse cidadão ao tribunal, para que ele pague, ele fique preso lá, para que ele pague toda a dívida dele. Resultado, esse homem que não quis perdoar, volta para a prisão, ou vai para a prisão, até ele pagar tudo. Em outras palavras, o ensino de Jesus ali é: se você não consegue perdoar seu irmão, como é que você pode pedir perdão a Deus? Como é que você pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, se você odeia seu irmão, se você não entende o perdão de Deus para você? É isso que Jesus está querendo ensinar aqui. Antes de você ofertar, se você tem algum problema com seu irmão, ou seja lá com o que for, resolva. Deus não vai aceitar sua oferta, Deus não vai aceitar sua oração, se seu coração estiver longe dele. Se seu coração estiver do jeito que ele ensinou aqui, praticando apenas atos externos de religiosidade, mas o coração longe dele. Esse é o primeiro exemplo que Jesus usa. O segundo exemplo que ele vai usar aqui é do tribunal, né? Conhecido também na época. Se você não pagasse uma dívida, você era preso, né? Se você tivesse filhos, seus filhos iam ser escravos, enfim, era uma coisa terrível, até você pagar a dívida. Então eles conhecem bem isso aqui. Preste atenção que isso aqui é julgamento. Há um julgamento para aquele irado, para aquele raivoso, para aquele que tem ódio, para aquele que deseja o mal do outro. E o julgamento, preste atenção aí, no versículo 25: entra logo em acordo com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz, e ao juiz ao guarda, e assim seja lançado na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagar o último centavo. O julgamento aqui não é meramente humano. É um julgamento, que é o que Jesus, por exemplo, vai dizer lá no finalzinho do versículo 22, é um julgamento celeste, é um julgamento divino, é um inferno aqui. Se a gente não se reconciliar com o seu irmão, com alguém que te fez mal, não sei o que, haverá um julgamento, e um julgamento final. Agora, deixa eu abrir aqui fazer uma nota de rodapé, né? Vamos dizer assim, né? O perdão de Deus não é medido pelo nosso perdão. Isso precisa ficar claro, né? Antes da gente prosseguir.
Não é porque você... Jesus morreu na cruz por você, porque você, em algum dia, Deus olhou para o futuro e te viu e disse assim, olha, eu vou olhar ali para aquele irmão, e aquele irmão, eu sei que ele vai perdoar alguém, e aí sei que ele vai ver uma vida boa, então, portanto, eu vou perdoá-lo. Não. O perdão de Deus não é medido pelo nosso. Entenda isso. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Se você não perdoar, você não pode dizer que você foi perdoado. Não faz sentido. O nosso perdão não depende do perdão de Deus. Por que eu estou falando isso, né? A gente não pode... isso é uma teologia, né, ensinada por aí, como se Deus olhasse para o futuro e visse que você ia ser bom. Então, portanto, Ele te amou e te salvou. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Mas é basicamente essa teologia que é ensinado esse tipo de coisa. E aí eu me lembro aqui, né, do Salmo, acho que é Salmo 14, Salmo 53, né? Quando diz que Deus olha para a terra para ver se tem alguém bom e não vê ninguém. Todo mundo é ruim, né? Não é um justo sequer, né? Então começa daí. Deus não viu nada na gente, nada. Então, portanto, o seu perdão o perdão de Deus não é medido pelo seu. No entanto, se a gente não perdoar, a gente não pode abrir a boca e dizer que fomos perdoados. Fecha aqui a nota de rodapé. Então perceba que a intenção aqui de Jesus é chamar esse povo para a observância correta do mandamento. É entender que o mandamento não é simplesmente aplicado de forma externa, mas diz respeito ao nosso coração. Ou seja, ele age antes mesmo da gente praticar o ato. O mandamento é uma espécie de freio para o nosso coração, para que a gente evite o pecado. É o que o salmista diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A grande pergunta é: o que tudo isso diz respeito a nós, ao nosso contexto? Qual é a aplicação? Quais são as aplicações que a gente tira disso, né, que a gente viu dos ensinamentos aqui de Jesus? E acho que a primeira lição que a gente tira, e aqui eu entro na terceira parte, né, da nossa reflexão dessa noite, é que o reino de Deus, ou os valores do reino, são inegociáveis. Você não tem como chegar para Deus e dizer para Ele: olha, eu quero te servir do jeito que eu quero. Jesus estabeleceu normas para se viver no reino dele. Não é minha, não é sua, é as normas dele. Quem decide a nossa conduta pós-Calvário é Jesus, não é você. Quem decide a sua vida pós-Calvário é Jesus. É isso que a gente precisa ter em mente. Nossa vida é no Calvário, na cruz. Então, quem decide a partir dali é Jesus, não somos mais nós. Não é a tradição humana. Perceba que eles estavam ensinando a lei, lendo a lei para eles, mas aplicando ela de forma totalmente errada. E aqui, abro de novo uma nota de rodapé. A gente precisa ter cuidado com hereges, meu irmão. A gente precisa ter cuidado com falsos profetas. Veja o que está acontecendo aqui na época de Jesus. Eles pegavam a lei, interpretavam a lei de forma totalmente errada. E é exatamente o que a gente vê hoje. É alguém pegando a escritura, lendo ela, aplicando ela de forma totalmente errada. Uns até colocando Deus na parede, né? Uns até dizendo que basicamente tem mais autoridade que Jesus. Precisamos ter cuidado com falsos mestres, com falso ensinamento, principalmente da televisão.
que é do nosso contexto atual, dos rádios aí, né? Esse mundão lá fora aí, né? Tome cuidado com o movimento gospel, né? Segunda lição, e fundamental, óbvio, né? A gente deve guardar o nosso coração. Como diz Provérbios, né, capítulo 4, versículo 23, dele procedem as fontes de vida. Precisamos guardar nosso coração. Como diz Jesus, nosso coração precisa estar em Deus, porque é exatamente ali onde vai estar o nosso tesouro, é onde vai estar aquilo que nós mais estimamos. Terceiro, e óbvio, né? Haverá um julgamento final. Julgamento tanto contra os nossos atos externos quanto internos. Deus conhece nosso coração, Deus conhece nossos desejos, nossos amores, as taras do nosso coração vicioso. Deus conhece tudo isso. Haverá um julgamento final para isso. E eu encerro, quarto e último lugar, com a graça de Deus. Deus conhece tudo o que eu acabei de falar: vícios, desejos pecaminosos, desejos enfreados do nosso coração obscuro, mas nós temos a graça de Deus. Jesus morreu numa cruz para nos salvar. É somente por meio da graça que nós somos salvos. É por isso que nosso coração precisa estar em Deus. É somente aí que a gente vai encontrar redenção. É somente aí que a gente pode dizer que por meio dele, por meio da presença do Espírito, nós cumprimos esse mandamento: não matarás. Nosso coração é dele e somente dele. Amém? Que Deus então possa nos dar graça para que vivamos mais e mais para ele. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar. Oremos. Senhor, aprendemos por meio da Tua Palavra, por meio do Teu santo e bendito Filho, que nosso coração precisa estar em Ti. Nosso coração precisa estar na Tua presença, corrigido por Tua Palavra, para que possamos Te amar, para que nosso coração não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor, nosso coração é Teu e necessitamos de Ti, Senhor. Quem somos nós se nossa vida não estiver baseada na Tua presença? Senhor, dependemos de Ti. E como dependemos? Principalmente para viver nesse mundo tão anticristão, nesse mundo que é tão antagônico à Tua palavra, que é tão oposto, avesso à Tua verdade. Senhor, nos ajuda. Ilumina nosso coração, ilumina nossos passos, guia nossos passos, Senhor. Protege o nosso coração, Senhor. Cativa nosso coração à Tua palavra. É o que mais necessitamos, Senhor, para obedecer a Ti, para temer a Ti. Guarda nosso coração na Tua presença, pois o Senhor é o nosso bem, o nosso ouro, a nossa vida, nossa felicidade. Tudo que há em nós, Senhor, está diante de Ti. Guarda-nos, livra-nos e nos guia na Tua presença. Pedimos a Ti também que o Senhor nos dê um início de semana na Tua presença, repleto da Tua graça, do Teu amor. Nos abençoa, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares. Nos dá um bom trabalho, um bom descanso, bons estudos. Que
que tudo esteja diante de Ti, Senhor, pois nossa vida é Tua, somos Teus. Entregamos a Ti nossas orações e pedimos, nos guarde e nos abençoe, em nome e por amor do Teu santo, bendito e amado Filho, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.